gente nessa noite em que o nosso convidado é Dr. Paulo Saldiva, ele que é professor titular do Departamento de Patologia da USP. Estamos falando sobre ambiente urbano e saúde. E, na verdade, nós estamos falando de doença, porque aquilo que a gente está correndo de risco no dia a dia, então não basta fazermos campanhas contra o cigarro, campanhas contra isso, contra aquilo. Temos que enfrentar a questão da poluição nas nossas cidades. O senhor já foi para Bogotá, ver um pouco as experiências lá da Colômbia? Isso, foi feito por brasileiro. O Transmilênio, ele é um projeto que eles chamam de Bus Rapid Transit, BRT, onde você tem ônibus articulados, o ônibus, você faz a bilhetagem. Você imagina um metrô... Espera um pouco então, mas o de Bogotá foi feito por brasileiro? Sim, como em Xangai. Como é que é essa história? Por exemplo, todo político em época de eleição corre para lá para ver como é que eles fazem lá, para trazer para o Brasil. Então, não precisa, porque o projeto quem mais entende de corredor de ônibus no mundo, hoje, são brasileiros a partir da experiência de Curitiba. Um corredor de ônibus, ele pode chegar, um bom corredor de ônibus, que eu digo, não os que a gente tem hoje na maior parte das cidades, mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, que está indo para Barra, o Expresso Tiradentes, que vai para a zona, vai para o ABC, são lugares onde você chega. Primeiro você compra o bilhete e você não tem bilheteiro. Né? Você já tem, o ônibus entra, você abre a porta, senta que nem metrô. Ônibus articulados, você tem ônibus que vão direto ao ponto final, não precisam parar, tem pontos de ultrapassagem, tem ônibus com várias frequências, aquele que para em todo ponto, aquele que para de 5 em 5 pontos, aquele que vai até o ponto final. Tudo isso pode chegar a transportar 45 mil passageiros por hora, que é mais ou menos 2/3 do que o metrô transporta, porém com um custo cerca de 10 vezes menor. Por que não foi implementado agora? Né? Por que não foi implementado? Essa é a grande pergunta. Porque você vai ter que ocupar espaço das ruas de está para colocar o corredor. Mas não é isso que está acontecendo em São Paulo, por exemplo? Está acontecendo. Não, por enquanto nós estamos simplesmente pintando faixas, o que já é positivo, aumenta a velocidade. Nós estamos gastando tinta. Eu vi uma certa crítica nessa sua fala. Não, pelo contrário, o prefeito teve muita coragem de fazer. Porque ele está certo, então? Eu acredito, mas não é a solução pintar faixa. Tá. Você vai ter que construir corredores mesmo que tenham eficiência, porque a capacidade de você criar um corredor segregado aumenta muito pouco, em torno de 20% da velocidade do ônibus, 30%. Mas o futuro é você fazer grandes corredores de ônibus, como estão sendo feitos no Celso Garcia, está sendo feito vários corredores que vão ajudar o... Então, o caminho está certo, não chegamos lá ainda, mas o caminho está certo. E no começo você vai ter que... Veja, a cidade é feita para carro, anda numa calçada. Para o carro não ter tranco, tem aquela entradinha assim, mas se você tiver uma deficiência física, se você tiver que andar com uma cadeira de rodas, aquele negócio do carro atrapalha andar. Então, é como se a gente tivesse criado, tivesse escravizado frente a uma coisa que era o nosso cérebro mecânico. Mas sabe o que eu acho mais importante? O fato de você usar um transporte individual que é lento e você perder tanto tempo, acho que o telespectador que está ouvindo a gente chega em casa, está querendo ficar no sofá, quase em experiência de quase morte, né? Ficar ali deitado sem fazer nada. Hibernando. E você não consegue visitar as pessoas. Você perde, você não tem... Não, só de pensar que vai ter que pegar novamente uma outra condução, que vai ter que sair, você já pensa 10 vezes. E sabe o que mais aumenta a expectativa de vida depois de 60 anos? Comparando parar de fumar, perder peso, fazer esporte, é ter relações sociais afetivas. Então, não tem aquela história que... essa vida é tão louca que a gente acaba fazendo as nossas relações sociais no emprego. Aí se aposenta. E você não teve tempo de cultivar isso. Resultado, você vai no supermercado 5 vezes por dia. Certo. Você chega no médico 2 horas antes para ficar conversando. Vai pagar conta no banco, não paga na internet para você poder conversar com as pessoas. Até irrita os outros que ainda estão naquele ritmo maluco. Alucinante. Mas é que a pessoa quer conversar. E isso é muito claro. Quando você tem, aí o indivíduo tem uma esposa ou um esposo, aí morre um. Aí daqui passa um ano, o indivíduo morreu. O outro veio buscar. Não é nada, o outro está lá. Ele tem outras coisas para fazer. É que o indivíduo tem alterações físicas
de solidão, de perda da imunidade, pega infecção mais fácil. Se tem uma célula transformada, uma célula que vai ser tumor, o sistema imune não reconhece. E tem uma interferência direta. Direta, ou seja, conviver, ter relações afetivas, né, que não sejam aquelas que a gente viu da internet, Sim. Que você possa não se sentir desamparado. Isso é tão importante assim? Total. A gente precisa fazer um programa, então, sobre essa temática, porque a gente também tem falado pouco aqui. Na terceira idade, mais do que se preocupar com parar de fumar, o senhor falou uma coisa muito séria aqui, que eu quero chamar a atenção e despertar todos que estão em casa. Mais do que parar de fumar é importante, mas tem algo que está à frente de tudo, mais até do que fazer caminhada. Vá visitar, caminhe para visitar seus amigos, Tá. Caminhe para fazer o bem, para você sentir que você é útil. Essa sociedade de consumo, parece que quando você perdeu você se aposentou, Sim. você não conta. Mas não, é o momento que você tem para você fazer coisas. E isso tem, não é que não é uma questão, se você medir certos hormônios, como cortisol, medir a capacidade do sistema imune, você percebe que o indivíduo solitário, ele morre porque ele perde a capacidade de se defender contra os agentes externos. Daqui a pouco eu queria voltar na temática calçadas, mas tem perguntas de telespectadores. Vamos lá. Valciso, nosso público participa, tribuna@redevida.com.br. Estamos esperando sua pergunta. Lembrando, estamos falando de poluição, estamos falando de mobilidade urbana, questões importantes. E a pergunta da Sueli Dias, de Foz do Iguaçu, no Paraná. Os investimentos do poder público em linhas de metrô nas grandes cidades brasileiras ainda é muito pequena, não? Quantas cidades exatamente aqui no nosso país possuem este serviço hoje? E ela ainda faz mais uma. Algo mudará com a Copa? Bom, a Copa eu acho que era uma esperança da gente ter uma estrutura de mobilidade. O verbo está no passado. Não eu acho que não vai acontecer, não vai se entregar. Vai melhorar alguma coisa, mas não vai ser o que a gente esperava. Mas eu acho que é ruim a gente dizer que a gente tem que tratar bem o brasileiro só numa ocasião que vem estrangeiro, né? Quer dizer, nós estamos aqui, não podemos passar vergonha, né? Frente à estrutura das nossas cidades. Eu acho desumano uma pessoa, por exemplo, que mora, para aquele que não mora em São Paulo, em Santo Amaro ou na Zona Leste, perder 2 horas e meia para ir trabalhar e 2 horas e meia para voltar, em média. 5 horas na tua vida não faz uma diferença? Claro. Para você dormir, para você descansar, 2 horas para você estudar. faz diferença. Pensa quanto você perdeu da tua vida. 2 horas é mais ou menos, você vai ter 1/6 da tua vida perdida sem fazer nada. Isso não é normal. Isso não é compatível. Isso vai ter cada vez mais consequências. Se mantiver do mesmo jeito, veja, a gente reclama muito de São Paulo, né? Mas se você for para Fortaleza, para Salvador, para Manaus, que é onde, com essa proliferação de carros, sem o viário. Exato. Então, e o que você espera? Você está querendo fazer com que a gente gaste dinheiro que poderia ser usado em educação, transporte coletivo, saúde, segurança, para você fazer espaço para carro. Veja, na Faculdade de Medicina da USP, Dr. Arnaldo, um prédio lindo, a gente asfaltou o jardim para pôr carro em cima quando tem uma estação de metrô na frente. Imagina se eu vou para Cambridge, eu vou para Harvard e tem aqueles prédios de tijolinho assim com gramado. Sim. Eu falo assim, eu vou asfaltar aquilo para pôr carro. Me prende. Mas foi exatamente o que a gente fez aqui. Então, se a própria universidade faz isso, errado, né? Como é que a gente vai exigir? Então, nós temos que fazer um pacto. Eu sempre brinco que tem que fazer... Mas aí já não é um pacto assim, um pacto de inteligência a gente tem que fazer, porque, olha, pode ser até que eu esteja errado, mas que tem muita gente que eu acho que assim, vamos fazendo, o que está precisando? Assim, sem reflexão. Eu acho que muitas vezes aqui no Brasil, a gente vai fazendo pela emergência. O reitor X que 20 anos atrás chegou e não tinha onde colocar o carro, aí o professor Y também, os dois reclamaram, vamos fazer, vamos asfaltar. Então, mas isso eu acho que é uma coisa de um país ainda que está amadurecendo. Eu sou otimista, sabe? Eu acho que a cidade está doente. Pega um diagnóstico da cidade, tem ilhas de calor, então tem febre. Quando chove, enche, dá edema. Ou as artérias não circulam, uma insuficiência cardíaca. Sim. Você não tem onde pôr o lixo, a insuficiência renal.
Então, assim... Muito boa, a comparação é ótima. E olha, embora eu esteja numa televisão católica, eu acho que mais gente muda para melhor em UTI do que a igreja. Porque na hora que você está querendo saber se vai viver, você começa a endireitar a tua vida. E eu também desconfio que muita gente vai para a igreja, não porque o Espírito Santo passou, mas porque está com problema. Então, eu acredito na força desse desconforto que vai criar a energia necessária. O que não foi feito com a razão vai ser feito pela dor, pelo desconforto. Quer dizer, a mudança vai acontecer mesmo, é implacável. Aliás, aconteceu isso, a melhoria do transporte coletivo aconteceu através daquelas redes sociais mostrando que não dá para viver desse jeito. Eu falei que eu queria voltar um pouquinho na calçada, porque quando o senhor citou a calçada, né, inclusive a gente viu uma pesquisa sobre o Instituto de Ortopedia do HC em São Paulo, que registra um grande número de acidentes devido aos buracos nas calçadas. A gente não consegue andar de carro, porque é um excesso de carro, a gente não consegue andar. A gente anda mal nas calçadas, porque é perigo o tempo todo, tanto assim, um alto índice de acidentes registrados pelo HC. É a maior causa de acidente de trânsito. Isso não tem cabimento. Sabe por quê? Porque a gente coloca para o proprietário arrumar a calçada. Isso. Mas o proprietário não é obrigado a consertar a rua que passa na frente dele. Então a rua a gente põe dinheiro, mas na calçada para o pedestre nós não colocamos. Então isso mostra de novo que a gente usa dinheiro público para favorecer o transporte privado. Certo. Enquanto você tem para o pedestre, a gente considera que isso não é responsabilidade do serviço público. Isso. É o dono da casa que vai encontrar um jeito. E se não fizer, vai ser multado. Isso, por isso que eu acho que tem que criar a sociedade protetora do ser humano, sabe? Tem para todos os bichos, menos para o ser humano. Como eu sou um médico e um biólogo de um bicho só, eu acho que também precisa ter o mesmo direito que as outras espécies silvestres. É a inteligência do nosso convidado dessa noite, Dr. Paulo Saldiva. Eu estou pensando em outra coisa. A respeito de sono, o senhor falou um pouquinho assim de sono, né? Quantas horas a gente perde de sono porque a gente está no transporte que não chega nunca. Mas isso, consequentemente, também vai alterando o nosso sistema emocional, não há dúvida, de saúde, o corpo, de uma forma geral. Mas não é só o tempo que você perdeu de sono. O ruído urbano, veja... tem essa também, né? Tem o ruído, esse background da cidade, ele vai fazer com que você adormeça. Você não está ouvindo, mas a tua cóclea, o órgão auditivo, está recebendo um peteleco. E com isso, você não aprofunda o sono o suficiente, você não sonha tanto e certos hormônios que são importantes para regular a tua pressão arterial, para regular os processos inflamatórios, para descansar teu cérebro, não são colocados. Por isso que uma das formas de tortura mais eficientes é você ter deprivação de sono. E isso tem uma grande... Por isso, isso é uma das hipóteses para explicar por que nas cidades muitos indicadores de saúde melhoraram, menos um, saúde mental. A taxa de doenças mentais, ansiedade, depressão, esquizofrenia, estão muito mais concentradas no ambiente urbano. Se você pegar indivíduos e fizer tem um jeito de você medir a atividade cerebral. Você dá uma glicose radioativa, pede para o indivíduo fazer uma função e vê que área do cérebro acende. Se você der um estresse controlado, quer dizer, faz uma operação aritmética numa velocidade que você não consegue cumprir, uma série... E você medir áreas como a porção anterior do giro cíngulo, que é uma região do cérebro que lida com estresse. Quanto maior a cidade, maior a ativação de estresse. Quer dizer, a gente fica ligado na tomada e a gente responde daquele jeito. Por isso que muitos dessas... Automaticamente, a gente já está ligado em tudo, é o tempo todo como se estivesse prestes a acontecer a grande tragédia. E uma das teorias para explicar isso é que a gente não repousa o suficiente. Então você levanta, parece que você não dormiu. Você dormiu o mesmo número de horas, mas você levanta com aquele bode que parece que você está... Mas eu tenho poucos minutos, mas eu preciso saber se a gente pode fazer alguma coisa de concreto para superar um pouco nesse caos todo que a gente vive, o que a gente faz. Mas antes, questões e perguntas do Paulo. Você que é telespectador da Rede Vida, está participando pelo tribuna@redevida. Que bom que você está participando. Vamos lá, Paulo. Alcides, agora eu separo a pergunta do Paulo Gustavo. Ele mora em Olinda, Pernambuco, e pergunta o que pode ser feito pelo poder público para evitar o crescimento urbano descontrolado.
Então vou juntar essa pergunta com aquela que eu havia feito. A gente vai ter que esperar alguma atitude de uma outra instância ou a gente já começa a fazer alguma coisa pessoalmente? Eu tenho como me cuidar um pouco mais? Então, do ponto de vista individual, vai depender de que nível da escala social que você está. Se você pode reescalonar teu horário de trabalho, Tá. você pode escolher. Isso pode dar uma melhorada. Ou pode trabalhar em casa. Mas se você bate ponto, para variar, quem menos pode é quem mais paga a conta. Como em tudo. Agora, o que o poder público pode fazer? No caso específico, todos os remédios estão disponíveis. O Brasil faz metrô, faz ônibus articulado, tem planejamento, tem bons urbanistas que podem planejar isso. O problema é que num sistema eleitoral onde o indivíduo prefere fazer o que é mais popular e não fazer o certo, eu não vejo ainda no Brasil políticos que dizem assim, eu vou fazer o certo embora seja impopular. Tá. Então, essa ditadura do marketing eleitoral que transforma a democracia... Por isso que eu acho que a democracia brasileira, agora eu vou falar não como cientista, vou me permitir falar uma opinião pessoal. Ok. Ela sempre foi idealizada, sempre foi da elite para baixo. Isso. Tipo Maria Antônia, ou de uma elite econômica, né, do tempo do café com leite, até a elite intelectual, né? Agora não, agora você tem um mecanismo direto, de participação direta, que são as redes sociais. Tá. E por isso que eu acredito no Brasil, e a pressão que ela vem. Tá. Por isso que eu acredito que o Brasil vai para frente. O senhor acha então que a transformação vem pela base? Vem de baixo para cima. Porque se você for de cima para baixo, sempre vai ter um marqueteiro que vai saber o que eu tenho que falar para ganhar, porque você tem eleição cada 2 anos. Então, eu não consigo imaginar que um indivíduo... Nenhum projeto a longo prazo sobrevive. Mas eu acho que o longo prazo vai ser insatisfação popular. O Guilherme, aqui de São Paulo, ele está insistindo num dos pontos que o senhor tocou. Existem outros países que poderiam ser exemplos de sucesso para o Brasil? Eu acho que o senhor reforçou bastante nessa noite e é importante isso. A gente não precisa ir buscar fora. É isso? Estou certo? Exatamente. Eu também não preciso ir para a Holanda ou para países de presépio, assim, né, de fantasia, né, da Europa, Suíça. As soluções estão aqui mesmo. Não, país muito parecido. Chile melhorou muito a poluição e a mobilidade. Colômbia, México, que não é coisa que é diferente da gente. Simplesmente é que lá houve gente que falou assim, eu vou pagar o preço. E o prefeito que fez o Transmilênio, nos primeiros 2 anos não podia sair na rua. Ele hoje é reeleito quando ele quiser. Quer dizer, ele fez um projeto de longo prazo que rendeu bem-estar para a população e um retorno definitivo para ele. Então, eu acho que está faltando um pouco de testosterona para os nossos políticos para poder implementar coisas que todo mundo sabe o que tem que fazer. Testosterona, acho que está faltando vergonha, acho que está faltando compromisso. Tem gente que implanta cabelo e também fez um implante de vergonha, mas não pegou, né? Então o cabelo pegou, mas a vergonha na cara não foi. Entendemos muito bem o recado do Dr. Paulo Saldiva. Eu queria terminar esse nosso encontro, que eu gostei muito, por sinal. O senhor toca no ponto de espiritualidade. Eu já vi algumas entrevistas do senhor falando sobre espiritualidade, a importância. O que o senhor quer dizer quando o senhor usa essa expressão de que essa transformação também viria com essa espiritualidade, essa capacidade de se renovar? Pois é, porque, veja, tem aspectos éticos e morais nisso muito importantes que tem a ver com o lado espiritual. Eu não quero fazer proselitismo religioso, mas veja, ética. É justo a gente fazer as pessoas mais pobres ficarem amontoadas num transporte ruim e perdendo tempo e gastando o tempo que elas podiam usar para crescer. Então tem aspectos, humano, né? Tem aspectos como compaixão, como solidariedade que estão embutidos nisso. Então eu acredito sinceramente que há coisas muito relacionadas a uma espiritualidade, a um desejo de amar o próximo, de fazer o bem, estejam relacionados com esse tipo de política nas cidades. E é por isso que eu acredito também que vai existir, digamos, na medida que a gente for entender mais a dinâmica do ser humano e ter mais amor pelo próximo, vai ajudar a gente a tomar a decisão certa. Eu quero agradecer
o senhor ter aceito o convite, falou, não, eu vou, e eu sei a importância que trouxe para cada um de nós. Eu aprendi muita coisa aqui nessa noite, os nossos telespectadores do Brasil todo. Hoje nós recebemos o Dr. Paulo Saldiva, ele que é professor titular do Departamento de Patologia da USP, e o assunto tratado é ambiente urbano e saúde. Dr. Paulo, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço muito a oportunidade, agradeço a paciência de quem está ouvindo a gente. Eu tenho filho de mais ou menos adolescente, né? E é raro que eles queiram me ouvir. Então, eu fico então, tem alguém que queira me ouvir. Para mim é uma experiência nova e eu gostei muito, mas eu queria saber agradecer muito a Rede Vida, porque eu compartilho muito, eu assisto a programação de vocês e vocês estão de parabéns pela televisão que fazem. Esse foi o Tribuna Independente, uma opção inteligente na sua noite, a gente acredita nisso. Eu quero desejar a você uma boa noite, você fica agora com o Jornal da Vida e logo em seguida com a novela Os Imigrantes. A gente volta amanhã e amanhã vai ter música, mas um saxofonista que tem encantado o Brasil e o mundo. Você vai curtir a música e vai levar a alma. Pode confiar nisso que eu estou falando. Fica na paz, a gente se vê amanhã.